nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. Eu sou o professor Ricardo e é muito bom ter você aqui conosco acompanhando o curso. E se você por acaso está chegando agora, não deixa de se inscrever para não perder as próximas aulas, que a gente ainda tem muita coisa para ver pela frente. Nós vamos começar, a partir desse momento, a acompanhar o desenvolvimento da Europa cristã medieval, tendo como principal referência o Reino Franco. Serão 3 aulas, contando com essa, tratando diretamente desse assunto. Na aula de hoje, você vai conhecer a Batalha de Poitiers. Essa batalha foi decisiva, a ponto de muitos historiadores afirmarem que a vitória dos francos definiu os rumos da Europa como continente cristão. Se o resultado tivesse sido outro, o islamismo possivelmente teria ocupado o lugar do cristianismo no mundo ocidental. Não vou fazer nenhum exercício de ficção aqui, mas você pode imaginar como seria o mundo nesse caso? Com certeza muito diferente do mundo que nós conhecemos. Mas vamos à batalha. Em 732, os exércitos muçulmanos dominavam quase a totalidade da Península Ibérica e haviam avançado pelo território franco. Nessa ocasião, os francos travaram uma das mais importantes batalhas da história da cristandade, a Batalha de Poitiers. A invasão muçulmana da Península Ibérica tinha sido fulminante. Partindo do norte da África em 711, os guerreiros mouros, sob comando de Tariq ibn Ziyad, conquistaram praticamente toda a península, e em apenas 4 anos, ou seja, em 715, os cristãos restantes tinham se refugiado nas montanhas do norte, onde as condições do terreno permitiram que se defendessem de seus atacantes e fundassem o reino das Astúrias. Em 718, comandados por Pelaio, os cristãos iniciaram o processo de reconquista. Mas essa história durou 8 séculos e será contada em outra aula, bem mais para frente. A Batalha de Poitiers, que será nosso tema de hoje, foi precedida por outra igualmente importante. 11 anos antes, em 721, a cidade de Tolosa, ou Toulouse, havia sido cercada pelos muçulmanos e todo o Ducado da Aquitânia, que era um território soberano ao sul do Reino Franco, se encontrava em perigo. Porém, aproveitando que os atacantes se lançaram sobre a cidade sem proteção de cavalaria, o duque Odão de Aquitânia enviou suas forças e rompeu o cerco, derrotando seus inimigos e fazendo os muçulmanos recuar. A partir daí, o exército do duque de Aquitânia conseguiu deter o avanço árabe por alguns anos. No entanto, em 731, reorganizadas sob o comando do emir Abderrahman al-Gafeqi, um general árabe célebre por sua competência, as tropas da Aquitânia foram impiedosamente esmagadas na Batalha do rio Garona. Depois da derrota, Odão teve de recorrer a Carlos Martel, comandante franco. Os dois, que no passado tinham sido inimigos, se aliaram sob a condição da submissão de Aquitânia ao reino franco. E isso vai ser importante mais para frente. Assim, o Reino Franco, próximo alvo do avanço muçulmano, começou a se preparar para a chegada dos invasores. O confronto decisivo viria a acontecer entre as cidades de Tours e Poitiers. Por esse motivo, a Batalha de Poitiers, por vezes também é conhecida como Batalha de Tours. Poitiers fica a meio caminho entre os Pirineus, cordilheira que separa a Península Ibérica do resto da Europa, e a cidade de Paris. Uma vitória muçulmana significaria, portanto, uma porta aberta para o resto do continente, em um momento em que a civilização cristã se encontrava ainda em formação. Muitos historiadores acrescentam também que naquele tempo não havia no mundo cristão um exército forte o bastante para deter a poderosa e encouraçada cavalaria árabe. O Império Romano já não existia mais no Ocidente, e os reinos germânicos não se equiparavam em organização nem em poderio militar aos califados muçulmanos. Em verdade,
As chances dos francos nessa batalha pareciam muito reduzidas. Além de enfrentarem um exército experiente e vitorioso, eles se encontravam em inferioridade numérica e de equipamentos. A infantaria franca não usava armadura. Sua cavalaria sequer conhecia o uso de estribos, o que dava imensa vantagem aos oponentes, que se equilibravam nas montarias com muito mais facilidade. Levando isso em conta, Carlos Martel, o duque franco que governava o reino de fato, posicionou sua tropa e se preparou para uma batalha que seria vital para o seu povo e, agora nós sabemos, para todo o futuro da Europa Ocidental também. Carlos Martel sabia que não poderia adotar uma estratégia convencional, que o levaria a uma derrota com certeza. Portanto, ele começou por desmontar sua cavalaria. A inferioridade da cavalaria franca era tão grande diante da cavalaria árabe que seus cavaleiros valeriam mais combatendo a pé. Depois ele se recusou a aceitar o combate em terreno plano, uma estratégia bastante clássica para quem pretende realizar uma batalha defensiva. Se posicionou em terreno elevado, protegido por florestas, para dificultar as manobras dos inimigos, e esperou. Os muçulmanos vinham de uma campanha vitoriosa ao sul, de onde traziam ricos despojos tomados das cidades saqueadas. Porém, suas armaduras e toda a carga de tesouros e escravos eram um peso que não favorecia a marcha rumo aos inimigos cristãos, feita em estradas montanha acima. Seus cavalos e cavaleiros estavam cansados. Seus generais ficaram inquietos e não se decidiram a atacar logo, preferindo gastar alguns dias para estudar o inimigo. Neste tempo, Carlos Martel posicionou suas tropas e preparou-se para uma batalha defensiva. Ao final de uma semana, sob o comando do emir Al-Gafeqi, os muçulmanos finalmente atacaram. Eles encontraram uma infantaria disciplinada e surpreendentemente resistente aos ataques de sua poderosa cavalaria. Os cronistas árabes da época escreveram que os homens do norte pareciam um mar que não podia ser movido e que sua formação se assemelhava a um castelo de gelo. Dispostos em quadrado, utilizando o terreno acidentado e as árvores a seu favor, os francos realizaram uma façanha rara na história militar. Um exército de infantaria enfrentar com sucesso uma tropa de cavaleiros bem armados e protegidos por armaduras. Não foi uma vitória fácil. Os muçulmanos romperam as linhas dos francos em diversos pontos, tentando chegar a Carlos Martel. Porém, as linhas se recompunham rapidamente e o comandante cristão não era alcançado. Contudo, sem merecer o valor dos guerreiros francos e a perícia de seu comandante, a vitória se deve em grande parte a fatores muito peculiares, próprios das fraquezas humanas: a ganância e a soberba. Porque, enquanto a batalha principal se desenrolava, pequenos destacamentos francos foram enviados ao acampamento mouro e soltaram os prisioneiros que estavam destinados a ser transformados em escravos. Vendo parte de seus despojos de guerra em perigo, muitos cavaleiros muçulmanos regressaram desorganizadamente a seu acampamento para defender suas riquezas. A força de ataque de Al-Gafeqi ficou comprometida e o emir ficou desprotegido quando tentou colocar ordem nas tropas. Nesse momento, ele foi atacado e morto por infantes armados com lanças. Sem seu líder, os atacantes se retiraram do campo de batalha com vitória parcial de Carlos Martel e seus soldados. Sendo formado por infantes, o exército franco não perseguiu a cavalaria muçulmana, mas se posicionou para esperar um possível novo ataque no dia seguinte. No entanto, a soberba veio completar o que a ganância tinha começado. De volta ao acampamento, os generais muçulmanos nunca se puseram de acordo sobre quem lideraria as tropas após a morte de Al-Gafeqi. Assim, os atacantes, ainda numerosos e bem armados, terminaram por retirar-se e os francos puderam se considerar vitoriosos na Batalha de Poitiers. Outras vezes ainda, aconteceram embates entre cristãos e muçulmanos no sul da França, todos vencidos por Carlos Martel, mas em nenhum deles os invasores estiveram tão próximos de escancarar as portas da cristandade para a entrada de seus exércitos. Agora fala para mim nos comentários, escreve aí, se já tinha ouvido falar desse herói cristão chamado Carlos Martel?
Não confunda com Carlos Magno. Dele, nós vamos falar na aula que vem. Conta para mim também se você gostou de conhecer essa batalha e se quer saber mais detalhes sobre outras batalhas importantes na história da Igreja. Se te interessa conhecer detalhes de outras batalhas, me conta. Assim eu posso preparar outros vídeos parecidos com esse, porque ainda vem por aí Reconquista Ibérica, Cruzadas, Batalha de Lepanto. Através dos seus comentários eu fico sabendo se você quer se aprofundar mais em detalhes de batalhas. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a que mais católicos aprofundem sua formação e seu conhecimento da Igreja. Com esse gesto simples, você participa desse projeto de evangelização comigo. A gente se vê no próximo vídeo e fique com Deus.